Vamos conversar hoje no nosso perfil sobre o projeto Letras em Cena. O Clóvis volta aqui ao programa depois de um longo tempo que ele tinha sumido, né, para falar do projeto. Clóvis, vamos falar um pouquinho do Letras em Cena, para quem ainda não conhece. Sempre tem alguém, né, que está entrando no meio do caminho na história. O que é esse projeto? Há quanto tempo que ele existe? E depois a gente vai falar da programação deste ano, de 2012. Legal, Oscar, prazer voltar ao programa seu aqui, eu vi a todos os ouvintes também. Olá, tudo bem? Então, nós estamos no 7º ano do Letras em Cena. Um prazer muito grande, e a gente estava comentando antes, né? O maior número de pedidos de leituras e de autores, de atores foi esse ano. Claro que já tem uma cara, né? Ele acontece toda segunda-feira, desde 2006, às 19h30, no grande auditório do MASP. É sempre gratuito, e a gente lê desde clássicos até novos dramaturgos. Já surgiu essa proposta, Clóvis? Inicialmente já era essa proposta de ter essa abrangência? Não, a gente, na verdade, quando a gente pensou o projeto, era até para o auditório menor, era uma coisa, meio um ciclo, mas ele já começou com um tamanho maior do que ele tinha pensado. A estreia já foi no auditório grande, já com grandes autores e grandes atores, e a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas que querem ler, tanto de atores quanto de autores, que é impossível parar. A gente está fazendo a programação de 2013. Então é muito bacana, porque é um projeto de continuidade, né? Então o público também vai formando um repertório, né? Porque passa pelo clássico, pelos novos dramaturgos, pelos dramaturgos consagrados brasileiros, internacionais também. Então é muito bacana porque tem essa característica, né? Não é só um ciclo, é um projeto que tende a discutir a dramaturgia universal a partir da nossa questão local aqui. Acho que o grande diferencial do Letras, Oscar, é que ele desmistifica um pouco a questão da leitura como algo muito intelectualizado, muito distante do cotidiano das pessoas. Ao colocar grandes atores, tanto do teatro quanto da televisão, muito próximo ao público, e ser um projeto gratuito e de fácil acesso, bastante democrático nesse sentido, as pessoas começam a criar um gosto pela leitura, o público. E os atores também, porque tem um espaço em que eles podem falar do que eles estão afim, daqueles projetos que são difíceis de montar, quase sonhos, sabe? Um clássico. Montar um clássico hoje é quase impossível, porque até você conseguir aprovar uma lei, depois um patrocínio... Não, toda a infraestrutura. Toda uma infraestrutura é muito difícil. E ao passo que fazer uma leitura tem um gostinho ali muito delicioso de estar com o público discutindo Shakespeare, discutindo, sei lá, um autor que ninguém conhece, que ninguém vai montar, que tem 20 personagens, ou mesmo um monólogo, enfim, a gente passa por tudo, né? O ator se alimenta desse contato direto com o público, né? Mesmo um ator que está fazendo televisão há 2, 3, 4 anos, que não tem como fazer teatro, porque é cada vez mais impossível pela questão do tempo, quando faz uma leitura de um personagem ou de um autor que ele gosta muito e tem a possibilidade de discutir com o público depois da leitura, isso é muito enriquecedor, alimenta bastante, porque no Letras tem uma coisa que é muito legal: as pessoas são despretensiosas no sentido de ninguém quer mostrar conhecimento, nem que é mais famoso, menos famoso, mais conhecedor disso, daquilo. É um espaço que a gente criou que é muito rico, porque ele é entregue, as pessoas chegam entregues. Nosso público é formado por pessoas das mais diferentes formações, assim, desde dona de casa, a advogado, ator, de idades completamente diferentes também, o que é muito rico para um ator e para o autor especialmente, né? Quem escreve um texto quer testar se aquilo tem interesse para o público ou não, se o público está interessado em ouvir aquilo ou se comunica. O debate é muito enriquecedor, Oscar, porque e também não tem aquela roupagem assim muito acadêmica que normalmente os debates têm, que é bacana, mas aí pega um público específico. O nosso é muito espontâneo, a gente fala que é um bate-papo, e cada autor que vai lá, mesmo os novos autores, eles chegam assim com uma emoção tão genuína, tão gostosa, que depois, uma pena que depois ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco isso. Mas quando começa, assim, aquela ansiedade de ver como é que as pessoas vão entender o que ele escreveu, porque o trabalho do autor é muito solitário, né? Ele escreve, pensa, faz a pesquisa, e quando chega, expõe a primeira vez, se é uma estreia, ok, vai ouvir os amigos depois.
Mas no caso de um projeto como Letras, ele tem a possibilidade de ter esse retorno já imediato, no calor da emoção. Nós lemos um espetáculo que falava sobre drogas e terminou, tinha um morador de rua na plateia. E ele levantou e falou assim, o autor aí já usou algum aditivo? Aí ele falou, não, dá pra perceber, você está falando de uma coisa que você não entende. Se você quiser, eu te levo lá na Praça da Bandeira, Praça das Bandeiras? Isso. Depois das 9, aí você vai ver que tipo de aditivo, que tipo de droga pode contribuir para o teu texto ficar mais interessante. E aquilo foi tão chocante, porque ele falou com uma verdade tão... ele tinha absoluto conhecimento daquilo que ele estava falando. Às vezes o autor está achando que fala de uma coisa com muita propriedade e às vezes não. E é bacana, mesmo que... Essa voz de fora é ótima. E foi meio chocante para todo mundo que ouviu, primeiro porque era um morador de rua mesmo, ele estava enrolado num cobertor, uma coisa assim. E é um projeto gratuito, então né, todas as pessoas podem participar. E depois porque isso é enriquecedor. Nós temos pessoas, por exemplo, que começaram a frequentar o Letras, não entendiam absolutamente nada de teatro, nem de roteiro, nem de dramaturgia. E algumas já viram mais de 100 vezes, mais de 100 leituras. Nós realizamos 320 leituras. Então tem pessoas que têm carteirinha do Letras. É claro que isso cria um repertório na pessoa. E a partir dali, ela mesma, a partir das experiências, criando um repertório de escolhas. Então assim, ela sabe que hoje ela vai ver grupos que tem mais pesquisa, ela vai ver o ator tal, o autor X que ela gostou porque tem uma discussão que interessa a ela. E essas pessoas voltam, nos retornam. Falam, olha, eu fui ver tal peça no Sesc. Sabe aquele autor que que vocês leram aqui? Eu fui ver um espetáculo dele na Satiriana, sabe? Então é muito bacana. Uma questão de formação de público, então, também, né? Também, de formação de público. Apesar, que eu acho interessante isso, tem muitas pessoas que gostam mais da leitura do que do espetáculo em si. Por quê? O que elas argumentam? É interessante você comentar isso. Eu acho que é porque... Eu acho não. A partir dos depoimentos que eu ouvi, a leitura ela tem uma liberdade, ela te dá uma liberdade muito grande para o imaginário. Você cria o teu cenário, você cria o teu figurino, você até escuta, sei lá, uma trilha imaginária e tal. Mal comparando é o livro e o filme, né? Exatamente. Agora tem uma coisa bacana, que as pessoas vão, assistem a leitura, e pelo menos metade das pessoas que veem a leitura vão ver o espetáculo depois quando montado. Não tem como você não formar uma opinião sobre isso, você participa de um processo. Você viu o autor exibir o texto pela primeira vez, lá ainda às vezes meio inseguro, ou disponível para ouvir opiniões, e você teve a oportunidade de falar sobre um personagem tal, sobre uma cena tal. Depois você vai, mês depois ou um ano depois, quando o produtor consegue montar, você vai lá, olha e fala, nossa, aquilo foi bacana, olha, eles mudaram aquilo. Não tem como não formar, é quase que automático, você tem um exercício de pensamento riquíssimo. Você falou que este ano vocês receberam um número muito grande. Quantos dos projetos vocês receberam mais ou menos? Você tem esse número de cabeça? Nós vamos realizar esse ano, ao total, cerca de 38 leituras. Nós recebemos para cada uma umas 4, 5, é mais ou menos isso. Para cada evento tem uma média de 5 pedidos, ou seja, nós recebemos 180 textos, o que é bastante. Eu acho que é muita coisa, e aí tem o seu papel, né? O papel de ficar selecionando e dialogando com essas pessoas todas. E como que é um pouco esse papel, para terminar? Conta um pouquinho de ser mediador desse processo. Porque não é uma tarefa fácil, acho que mexe com muitas vaidades, suscetibilidades, embora seja uma pessoa cordial, educada, mas tem momentos que a gente tem que decidir. Eu imagino que você tem que decidir. Isso vai, isso não vai, isso vai daqui a um ano. Como que isso funciona? É um pouco complicado, né? Eu divido essa tarefa com a Marina Mesquita, que é a minha parceira no projeto, desde o início. E a gente sempre discute muito, porque às vezes o projeto é bom, mas nós não temos agenda para lê-lo. Enfim, ou o projeto já está em andamento, nós não temos agenda antes da estreia da pessoa. E normalmente os atores têm um pouco de compreensão. Os autores são um pouco mais ansiosos, digamos assim. Mas a gente não tem muitos problemas não. É um pouco chato sim, porque a gente quer receber todo mundo. Essa é a grande verdade.
Mas tem textos também que não estão prontos ainda para ler, embora a gente não leia só obra de arte, a gente lê textos em processo. Mas é que tem texto que está bem no início do processo. Então, assim, quando a gente pega um texto de um autor jovem, por exemplo, a gente procura ver por onde ele já passou, se é o primeiro texto, qual é o assunto, porque tem várias questões que tem que entrar no processo. É o assunto, se é pertinente naquele mês ou não, se compõe a grade que a gente já está pensando entre clássicos e novos. Convite então oficial para as pessoas que estão nos ouvindo, então, para comparecer, né, ao Letras em Cena, e também deixa os contatos, né, para quem quiser conhecer melhor o projeto e também quiser conversar com você pessoalmente ou com a Marina, que é sua parceira nessa realização. Legal. Bom, o convite está feito para vocês conhecerem o Letras em Cena. Acontece toda segunda-feira às 19h30 no Grande Auditório do MASP. É a entrada gratuita. Nós estaremos lá até dia 17 de dezembro. Nós temos um site que é o letrasemcena.arte.br, onde tem toda a programação, entrevista com autores, espaço para observações, sugestões. Lá também tem os nossos e-mails, telefones, tudo, para quem quiser falar ou marcar um encontro. A gente gosta muito de conversar. Às vezes tem autores que vêm de fora e marca um café, a gente conversa e vai entendendo melhor o projeto e tal. E é assim que a gente vai caminhando. Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui na Superfio com o Clóvis Torres, retomando a nossa parceria com Letras em Cena. Espero que toda semana agora a gente tenha alguém de cada um desses espetáculos até dezembro. Temos um compromisso até dezembro. Com certeza. Para divulgar o excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Principalmente, você tocou hoje uma questão que a gente pode aprofundar em outro encontro, que é isso de formação de público. Eu acho que esse projeto tem, além dessa questão da classe do teatro, a questão do advogado, até do morador de rua, mas eu acho que as pessoas todas vão, né, se integrando, dialogando, que é uma coisa que falta, acho que hoje um pouquinho, né, no mundo contemporâneo, essa capacidade de dialogar. Exatamente. Eu queria te agradecer mais uma vez a parceria e o espaço. Com certeza estaremos juntos até dezembro. E você está convidado também a voltar ao Letras em Cena. Combinado. Até breve, então. Até. Um abraço.